Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um vídeo. Nossa aula de hoje vai ser a aula 3 da potenciação. Já tivemos 2 vídeos anteriores gravados, trabalhando pontos importantes da potenciação, e a aula de hoje é específica para trabalhar as propriedades. Então, aula muito importante, ok? Bora facilitar? Vem comigo! Muito bem, pessoal. Ali na tela, nós temos a primeira propriedade da potenciação. A potenciação, relembrando a questão do número elevado a expoente, ela envolve algumas propriedades importantes. Na aula de hoje, então, a gente vai trabalhar bem claramente essas propriedades. Aula importante, acompanhe comigo até o final do vídeo. Não esqueça de dar aquela curtida, compartilhar. Tens alguma dúvida? Coloca aí nos comentários que a gente ajuda a esclarecer. Belezinha? Vamos lá, então? Muito bem, pessoal. A primeira propriedade aqui, ó, a propriedade 1, ela diz o seguinte. Imagine que eu tenho um número x, está aqui, ó, número x, e esse número x pertence ao conjunto dos números reais. É um número positivo, negativo, fracionário, enfim. E imagine agora que eu tenho um número a e um número b, e eles pertencem aos números naturais, ou seja, números inteiros e positivos, beleza? Então, olha só. Imagine agora que eu tenho um número, o mesmo número aqui, ó, tanto aqui quanto aqui, e este número está sendo elevado a um expoente. No primeiro termo, um expoente A, e no segundo termo, um expoente B. E imagina que esses números estão sendo multiplicados entre si. Quando uma operação como essa acontece, isto é a mesma coisa que você conservar esse número, já que ele é comum nos dois membros, está aqui, ó, e fazer a soma desses expoentes A e B. Então, primeira propriedade bem importante. Eu coloquei um exemplo aí embaixo para a gente frisar esse detalhe. Então, vamos acompanhar? Acompanhe comigo, olha só. O expoente é 2. A base é 2. Então, ela é comum para os dois números. Essa base está sendo elevada a um primeiro expoente, que é o expoente 2, e a um segundo expoente, que é o expoente 3. Então, qual é a regra? Você conserva a base, no caso 2, e soma aqueles expoentes. Tranquilo? Então, na realidade, isso aqui vai ser 2 à quinta. Pessoal, vamos relembrar? 2 à quinta. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Beleza? Então, isso equivale a 32. Vamos rapidinho tirar uma provinha real disso? Olha aqui, ó, se eu fosse tirar esses quadrados aqui, ó, 2 ao quadrado é 4. Eu iria multiplicar por 2 ao cubo, que é 8. Então, 4 vezes 8, 32. Aí você poderia me dizer o seguinte, mas, ô, professor, nesse caso, era muito mais fácil fazer do jeito que você fez aí no final. Depende, pessoal. Imagina que seja um número muito grande, elevado a um expoente maior ainda. E aí? Como é que você vai fazer isso manualmente? Entenderam? Então esse processo vai ajudar bastante. Beleza? Muito bem, vamos para a segunda propriedade. Mesma situação, imagine que você tem um número x que pertence aos reais e você tem um expoente A e um expoente B que pertence aos números naturais. E que você vai ter agora, olha aqui, ó, uma divisão. Veja que é a mesma base x, só que no numerador tem um expoente A e no denominador tem um segundo expoente B. Neste caso, você conserva a base e diminui os expoentes, ok? Então, quando era produto da mesma base, você somava os expoentes, foi a propriedade 1. Agora nós temos a divisão de mesma base, então você diminui os expoentes, o de cima menos o de baixo. Vamos lá, exemplozinho para a gente facilitar isso para a tua visualização. Olha aqui, ó. Estão vendo? Ó? A base é 2, então é a mesma base. Está havendo uma divisão, está aqui, ó, está havendo uma divisão. Lá em cima tem um expoente, que é o 2. Aqui embaixo tem um outro expoente, que é o 3. Então, o que você vai fazer? Conserva a base 2 e diminui os expoentes, o de cima menos o de baixo. Isso aqui, na realidade, então, vai dar 2a menos 1. Beleza? Só para relembrá-los, 2a menos 1 equivale a meio. Gente, 2, ele na realidade está sendo dividido por 1, lembram? Então, você inverte a fração e
mantém o expoente, só que agora sem o sinal. Então, na realidade, é como se fosse mais um, beleza? Se você fizer isso aí dá meio. Tranquilo? Então, cuidado com essa segunda propriedade. Vamos para a terceira propriedade? Acompanhe aí comigo. Terceira propriedade. Agora você tem um x pertencente aos reais, do mesmo modo como nas duas propriedades anteriores, um expoente A e um expoente B pertencente ao conjunto dos naturais, a exemplo das propriedades 1 e 2, só que olha aqui a diferença. Agora você tem uma base x, ela é elevada a um expoente que é elevado a outro expoente. Então, quando isso acontece, gente, você simplesmente multiplica estes expoentes, ou seja, você vai fazer A vezes B, conservando a base. Vou fazer um exemplo para clarear isso? Acompanhe comigo, olha aqui, ó. Base 2, elevado a um expoente, elevado a outro expoente. Então, você conserva a base e multiplica os expoentes. Isso aqui vai ficar 2 à sexta. Se você fizer 2 à sexta, isso vai dar 64. Vamos tirar uma provinha real disso? Imagine que eu fosse tirar esse quadrado aqui dentro, ó. Aqui. Esse 2 ao quadrado daria 4, que ficaria elevado ao cubo. Muito bem, 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Estão vendo que é o mesmo resultado? Novamente, você poderia me dizer, professor, mas fica mais fácil eu fazer pelo esse último modelo que você fez aí embaixo. Depende. Imagine que seja um número muito elevado, imagine que seja um expoente maior ainda. Vai ficar complicado manualmente. Beleza? Muito bem. Vamos para a quarta propriedade? Acompanhe comigo. Na quarta propriedade, eu continuo imaginando uma base x pertencente aos reais e expoentes A e B pertencente ao conjunto dos naturais. Só que olha agora a diferença. Agora você tem duas bases diferentes, uma x e outra y, sendo multiplicadas e elevado a um determinado expoente n. Quando isso acontece, pessoal, que duas bases diferentes estão sendo multiplicadas e elevadas a um expoente, é a mesma coisa que você separar essas bases, só que elas têm o mesmo expoente. Vamos ver um exemplozinho? Olha aqui, ó. Duas bases diferentes sendo multiplicadas, elevadas ao expoente 2. Então é a mesma coisa que fazer 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Tranquilo? Vamos lá. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 4, 36. Belezinha? Vamos tirar a prova real disso? Vamos fazer esse produto aqui dentro do parênteses. 2 vezes 3, 6. Ficaria ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. Tranquilo, pessoal? Novamente, te relembrar. Dependendo do valor desses números, pode ficar complicado você querer fazer essa operação como eu fiz aí no final. Por isso aquela regrinha lá em cima. Ok? Vamos para a quinta propriedade? Vem comigo. Olha só, na quinta propriedade a gente mantém uma base x pertencente aos reais, um expoente A e um expoente B pertencente ao conjunto dos naturais. Agora, olha só, esse x ele é dividido por um y. Então, há uma divisão de bases diferentes. Aqui, pessoal, até uma correçãozinha. Imagine um x e um y pertencente aos reais, ok? Eu acabei esquecendo de botar esse y. Muito bem. Se você tem uma divisão de duas bases diferentes elevadas a um mesmo expoente n, tá aqui, ó. É a mesma coisa que você pegar a base de cima elevar aquele expoente e dividir pela base de baixo elevada aquele expoente. Propriedade 4 tinha produto. Propriedade 5 tem divisão de bases diferentes, elevadas ao mesmo expoente n, ok? Vamos fazer um exemplozinho para clarear isso aí? Tá aqui, ó. Eu tenho uma fração, bases diferentes, 2 no numerador, 3 no numerador, só que ambos estão elevados ao mesmo expoente, ou seja, essa fração está elevada ao mesmo expoente. Isso é a mesma coisa que fazermos 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. Então, isso equivale a 4 nonos. Ok? Gente, provinha real. 2 terços ao quadrado é a mesma coisa que 2 terços vezes 2 terços, não é? Multiplica numerador com numerador, quando você tem produto de frações, 2 vezes 2 dá 4. Multiplica denominador com denominador,
3 vezes 3 dá 9. Tá aí. É a mesma coisa, não é? De novo, imagine para números mais elevados, ficaria mais complexo você fazer dessa forma. Estamos chegando já na última etapa da nossa aula de hoje, e aí eu trago a proposta de um exercício envolvendo essas propriedades que a gente acabou de trabalhar. Então, bem importante, fica aí comigo, vamos resolver essa questão para revisar tudo que nós vimos nessa aula de hoje. Então vamos lá, pessoal. Está aqui, ó. Eu tenho uma operação envolvendo produto de mesma base, está aqui, estão vendo? Divisão de mesma base, base com produto de expoentes, um expoente elevado ao outro, produto de bases diferentes elevado a um expoente e divisão de bases diferentes elevado a expoente. As 5 propriedades estão aí numa única expressão. Vamos resolver? Vem comigo. Vamos lá. Aqui, vamos resolver essa primeira expressão. Então, quando é produto de mesma base, você conserva a base e faz o quê? Soma os expoentes. Vamos para a segunda propriedade? Quando é divisão de mesma base, eu conservo a base e diminuo os expoentes. Vamos para a terceira? Quando uma base está elevada a um expoente que está elevado a outro, você conserva a base e multiplica os expoentes. Estão vendo? Estamos revisando as propriedades. Próximo. Quando é produto de bases diferentes, você pode pegar a primeira base elevada ao expoente e multiplicar pela segunda base elevada ao mesmo expoente. E, finalmente, a última parte, divisão de mesma base. Aqui, ó, divisão de bases diferentes. Então, você pode pegar a base que está no numerador elevar ao quadrado, não é isso? Perdão, elevar ao quadrado. E pegar a base, o denominador desse ponto aqui da fração, tá? E aqui no final nós temos a divisão de bases diferentes, os 5 meios, elevado a um expoente quadrado. Então o que a gente faz? A gente pega o numerador, eleva ao quadrado, e pega o denominador e eleva ao quadrado. É a mesma coisa, ok? Vamos terminar de resolver essa operação? Gente, aqui ficaria 2 mais 3 ficaria 3 à quinta, mais, aqui, ó, os expoentes 5 menos 3 ficaria 4 ao quadrado. Aqui, base 1 faz o produto 4 vezes 2, que dá 8. Aqui, você tem 2 ao cubo, que agora você vai resolver, dá 8, vezes 1 ao cubo, que é 1, ok? E lá no final, menos 5 ao quadrado, que dá 25, dividido por 2 ao quadrado, que dá 4. Tranquilo? Então, pessoal, 3 na quinta dá 243. Você vai somar com 4 ao quadrado, que é 16, com 1 à oitava, que é 1, né? 1 elevado a qualquer expoente é 1, a 8 vezes 1, que é 8, e menos aquela fração lá atrás, 25 quartos. Bom, pessoal, agora o que você pode fazer? Agrupar esses termos aqui que estão se somando para, no final, juntar com aquela fração. Então, vamos lá. 243 mais 16 dá 259, mais 1 dá 260, mais 8 fica 268, menos 25 sobre 4. E aí, pessoal, o que tem que fazer agora? MMC, mínimo múltiplo comum, não é isso? Então, veja bem, não te esquece que qualquer número, ele, na realidade, é dividido por 1. Vamos fazer o mínimo disso aí? Acompanhe aí comigo. Entre 1 e 4, evidentemente que o mínimo é 4. Então, você vai ter 4 vezes 1, que é 4, aí você vai multiplicar por 268. Vamos lá? 4 vezes 268, 4 vezes 8, 32, vai 3, não é isso? 4 vezes 6, 24, com 3, 27, vai 2. 4 vezes 2 dá 8, com 2 dá 10. Então vai ficar 1072 menos. Aqui, gente, o segundo termo, a segunda fração. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 25 dá 25. Então, no final da história, você vai ter 1072 menos 25. Se você diminuir 1072 de 25, você vai ter 1025.
47/4. Esta é a resposta do nosso exercício. Aqui no final do vídeo agora eu deixo os cards de aulas anteriores relacionadas à parte de expressão numérica, à parte de potenciação. Se você ainda tem dúvida, retoma essas aulas anteriores. Novamente, espero ter atendido as tuas dúvidas em relação a esse conteúdo e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.